Olá, muito boa tarde. Ano 2019, Carol? Ano fresquinho, novinho, pronto para estrear. E tamo Que aqui. lindeza, que programa especial. Olha só, esse teu sapato combina muito bem com a minha blusa. Exatamente, eu fiz Vamos de trocar o propósito. intervalo? Vamos. Vamos lá. Gente, feliz 2019 para todos nós. E no Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre música, sobre o caminho de Santiago de Compostela, sobre pintores chineses e sobre as nossas finanças pessoais. Os nossos convidados são Maria Alice Medina, que é autora do livro Do Rock à Compostela, às vezes se ganha e às vezes se aprende, que é um livro, ela que percorreu 13 vezes o caminho. Ela vai nos conta nesse livro um pouquinho só da experiência dela, e é um livrão desse tamanhão, não é? Estamos com Byron Menezes, que é curador e produtor da exposição O Pincel Oriental, uma expedição artística no Brasil, que foi feita por 6 artistas chineses, agora, agosto, setembro, não foi isso? É foi recente em agosto, essa... né? E foram 2 semanas. Olha só, e é linda a exposição, vale muito a pena, ainda tem um livro para a gente não esquecer. E foi prorrogado até 10 de fevereiro a exposição. Beleza, imperdível. Estamos com o Felipe Silveira, ele é especialista em finanças pessoais e ele vai nos ensinar, a partir de sua experiência, como é que a gente deve se organizar com esse excesso de contas a pagar em janeiro. É um pesadelo, janeiro. Na vida de muitos é um pesadelo, mas pode não ser um pesadelo. Pode não ser. Estamos com Camila Marotti, que é cantora, ela é atriz e ela tem participações em vários musicais, vários espetáculos. Ela vai contar um pouquinho da sua trajetória e vai cantar pra gente, graças a Deus. E ela tem uma voz magnífica. Carol Rocha, eu não soube sobreviver sem você nesse final de Ai, ano. nem eu, Vera, tava contando os dias. Então. Ó, pessoal aí de casa, feliz ano novo. A gente tá aqui no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no WhatsApp. Vocês mandem suas perguntas pra gente. O nosso número é 9903-5329, DDD 21, 9903-5329. No Facebook Sem Censura TV, no Instagram, @SemCensuraTV. E no Twitter, @SCensura. Depois que o programa acaba, a gente continua no Facebook. Depois que acaba na TV. E aí a gente responde as perguntas que não derem tempo de serem respondidas, viu? Maravilha. Está um pouquinho diferente o programa hoje por causa da posse dos ministros, né? Ontem foi a posse do presidente, hoje é a posse dos ministros. E aí, numa dessas, o jornalismo entra, né, Carol? Entra e pronto. Não tem tempo. E aí acaba sem censura. Não vai ser assim, então a gente vai garantir a entrevista de todos nós. Vamos fazer assim. No primeiro bloco, a gente faz 2 entrevistas um pouco menores. No segundo bloco, 2 entrevistas um pouco menores. E, como eu acho que vai atrasar, a gente repete tudo de novo e aí vai dar tempo de fazer o Sem Censura, a gente vai conversar muito ainda. Se não der tempo, a gente vai para Brasília, tá? Deixa eu pedir para Camila começar cantando para a gente já. O que vai ser, Camilinha? Então, eu vou cantar Natural Woman, da Aretha Franklin, Uau. por causa de um tributo à Aretha Franklin que eu fiz no Blue Note com a minha banda. Maravilha, vamos lá. E é você que vai se acompanhar? É isso mesmo, é. Ela é toda assim, ela sabe tudo, faz Mas música. vou só dar uma arranhada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Looking out in the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you,
arrepiar. Obrigada. voz Não é linda. impressionante? Eu falei que ela é Mas incrível. que voz Ela é aluna de espetacular. um amigo meu que eu conheço há muito tempo, do Raul. Você adora ele, né? Eu amo, sou apaixonada. Meu professor desde sempre. Que delícia. Mas Que que bom, voz, ele que deve beleza. adorar estar te vendo. Eu espero que ele esteja. beleza. Acho bom, Raul. Acho bom também, Acho cadê? bom, Raul. Acho bom mesmo. Olha só, eu estava lendo, aí eu gostei muito, porque tem coisas que a gente não sabe. Quem não sabe música, estava assim, no seu currículo, apresentação, ela vai de E3 a F6. O que quer dizer isso? A extensão vocal é de E3 a F6. Diga lá. São notas, né? E3 é Mi, S significa Mi, Ou seja, dá o Mi aí. que eu não vou saber dar agora. Vou ficar te devendo, Tá. posso dar no piano depois. Tudo bem. Mas é uma nota, enfim, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Tá. Dó. Esse é o Mi, 3, porque tem várias oitavas, né? De Mi. Então tem, sei lá, eu fiz... Finge que é Mi, é isso, tá? Tá. Mi, Mi. É a mesma nota, Tá. só que um pouco mais aguda. Então, por isso que fala Mi 3. E é uma a grande outra- extensão? Eu acho que é uma grande, grande, né? eu acho que é uma grande mostrou que extensão. tem assim. grande Lindo. extensão. Mostrou, né? Não, a gente Mostrou viu que tem na grande prática. extensão. Maravilha. Mas aí a gente Você coloca sempre isso. gostou de cantar? Então, eu sempre fui muito apaixonada, até demorei um pouco para ver isso como uma coisa profissional, assim, sabe? Como uma carreira. Mas sempre amei. Para mim, música move tudo, sabe, né? Você fica triste, você quer ouvir uma música tal, você tá feliz, ou você quer fazer exercício, então... E sempre você, amei. engraçado porque eu estava vendo que você é formada em engenharia de produção. Yes. É delicioso isso. Ao mesmo tempo você fazia isso, mas você cantava no coral da PUC. Isso, cantava no coral da PUC, a gente até cantou com os Rolling Stones, né, que foi maravilhoso. Ah. Senhor, tava me beliscando até hoje, mas então acabou que eu consegui conciliar um pouco, porque eu fui fazendo outros cursos também, fui me descobrindo em musical, né, que eu também não sabia. Você fez tablado, você fez cal, tudo isso. Fez dança. Fiz muito workshop de musical, assim, então foi o que me inseriu mais no mercado de musicais. E junto com a faculdade de engenharia, é nada a ver mesmo. E aí, qual é a tua ideia? Ter uma carreira solo? Como é que anda isso? Pois é, então agora nesse ano a minha ideia é porque eu tenho uma banda, 4+1, e a gente fez 2 shows agora que, enfim, foi incrível o show, ficou lotado o lugar. E Vocês fizeram no Blue Note, foi isso? No Blue Note Olha. Rio, aqui é do Lagoon. E foi um tributo à Aretha Franklin, que foi um super desafio para mim, porque essa mulher é surreal. Não sei se Tá vocês fazendo muito bem, conhecem, né? mas ela é surreal. Tá fazendo lindamente. E obrigada, Linda. obrigada. Lindamente. E aí eu tô querendo focar mais nisso, assim, com a banda. E com a banda é os composta de shows. quem? De que faz o quê? Então, tem o baterista chamado Alex TX, tem o guitarrista, que é o André Donha, tem o pianista, que é o Antônio Gifone, e 2 backing vocals, que é a Glauce Leandro e a Rafaele Venturelli. Maravilha. E aí a gente fez, assim, em 1 mês e meio, o tributo à Aretha Franklin, foi uma loucura e foi, assim, um sucesso e foi incrível. E esse ano eu quero mais seguir numa carreira solo e, paralelamente com a banda, assim, fazer muitos shows. Estão todos convidados. Iremos. Ainda não temos uma data, mas já tem um monte de casa aí procurando, então... O que foi melhor para você? Foi ter feito... Você fez muitos musicais, você fez os Beatles. Isso, né? Beatles, foi o O que último. mais que você fez musical? De musical eu fiz os Beatles, eu fiz o Les Miserables, né, em São Paulo, que é dos meus musicais favoritos, inclusive. Eu fiz o Nine, um musical feliniano, e o Saltimbancos Trapalhões, com o Renato Aragão. Maravilha. Ai, que A bom. Família Botelho, foi muito legal. E Incrível. dança também você fez? Fiz dança, assim, mas a dança é meio que no piano, entendeu? Eu sei dançar, mas é mais cantar. O que você quer, o teu foco é cantar, mas musical você precisa Mas dar precisa 3 dançar. passos Precisa e... fazer tem tudo, que fazer uma realmente. coreografia. Tive que Maravilha, dançar. Camila. Ó, arrasou. Obrigada. A gente adorou. Obrigada. Mas, enfim, como nem tudo são flores na vida, vamos perguntar para o Felipe como é que a gente vai se livrar do IPVA, do IPTU, da matrícula da escola, de todo o material escolar. O que mais que tem, Maria Alice? Ué, tem Seguro do seguros, carro, né? sei lá. Vem os seguros todos que Carol. aparecem. A lista de materiais escolar, além da matrícula. Pois é. Não, Essa eu não lista esqueço assusta isso, não. muita Já gente, né? Fiz muita fila na Casa Matos ali embaixo. Era Casa Cruz. Lembra? É. Caramba, 7 horas da manhã para pegar tudo no começo da Dessa a gente se livrou, né? Agora as Graças outras a não Deus eles conseguem. crescem. Já passou, É crescer. muito bom isso. Olha só, Crescer. o que eu mais gostei de toda a história da sua vida é que você é uma pessoa formada em administração de empresas pela FGV. Administração de empresas com cursos de investimento pela FGV. Olha.
sempre quis fazer isso quando eu ganhasse a Mega Sena. A minha ideia é, se eu ganhar a Mega Sena, eu faço curso de gestão de Sim. investimento. E com isso tudo, você conseguiu se endividar. Quer dizer, você é um ser humano que nem todos nós. Ser humano. Conta a dívida, depois Então, você vamos conta lá. a solução. Eu era executivo de uma empresa, estava ali ganhando bem ali, me destacando de uma certa forma na minha área e comecei a gastar mais do que deveria. Aquela coisa de que eu trabalho muito, não tem tempo para parar e organizar as minhas contas. E aí eu vou, almoço no cartão de crédito, compro isso no cartão de crédito, compro aquilo no cartão de crédito. E numa vida executiva a gente não tem um salário fixo, a gente nunca sabe quanto vai receber no próximo mês, porque se tem comissionamento, participação nos lucros. E num primeiro mês que você dá uma tropeçada, aquela fatura do cartão de crédito ela não tropeça. E aí nisso eu me endividei, me afundei em dívida, por exemplo, com 2 cartões Platinum estourados, cheque especial, empréstimo pessoal, era Você conseguiu uma bola de entrar na neve roda? tentando tapar um buraco e fazendo outro maior. E aí quando eu me vi daquela maneira, que eu me dei conta, eu falei, uau, isso daqui já está quase que impagável aqui. E você não ganhava salário mínimo, você ganhava bem. Ganhava bem ali. E eu me endividei daquela maneira e quando eu parei para me dar conta, eu falei, peraí, isso daqui não está certo. E quando eu parei para me dar conta que eu pensei em querer me organizar, culminou com outro ponto, eu fiquei desempregado. Opa. E aí o negócio apertou. Porque como a maior parte da população, como estava endividado, não tinha nenhuma reserva de emergência. E aí eu tive que tentar fazer ali aquela dança ali para poder resolver aquilo. Num primeiro momento não deu certo. Eu fiquei com o nome sujo, o banco... Aí arrumei um outro emprego ganhando bem menos do que eu ganhava, veio toda essa crise no Brasil, e aí o salário que caiu o banco comia, porque já estava devendo muito no cheque especial. E aí fui tentar negociar com o banco, tentar renegociar aquelas dívidas ali para pelo menos ter uma parte do meu salário, e aí eu tive que negociar pelo menos a dívida do cheque especial para conseguir ter uma parte do meu salário ali e deixar as outras ali e fui me organizando. Nesse ponto todo, eu ainda não conhecia de investimentos. Eu tinha formação em contabilidade, estava ali já aprendendo algumas coisas, ainda não tinha formação de administração de empresas e nem tinha conhecimento de investimentos. Então eu fui buscar ajuda. A primeira ajuda que eu busquei foi no coaching. Eu fiz 3 certificações internacionais em coaching e aí eu vi todo aquele monte de técnicas e de ferramentas de desenvolvimento pessoal e eu pensei, pô, isso daqui pode me ajudar. Porque a gente aprende coach em geral, não é um coach específico? Não tem. Tem Não até tem uns coaches coach específicos. direcionado. O geral Mas mesmo, se você quer se aprofundar, o específico ele tem que ser depois de uma formação Claro, generalizada. tá. Entendeu? E aí eu fiz uma formação generalizada ali de coaching, sem ter dinheiro para pagar. Só que a empresa não sabia que eu tinha dinheiro para pagar. Tá. Então eu paguei a matrícula e fui fazer a formação em coaching ali. E não sabia como que eu ia pagar depois daquilo, mas eu achava que aquilo dali podia me ajudar a sair do buraco. Até como uma outra profissão. Num primeiro momento, não foi profissão. Num primeiro momento, gerou mais uma dívida que eu não tive realmente como pagar, só paguei a matrícula. Coragem. Mas eu tive todo o Ficando conhecimento, com pena de você. eu tive todo o conhecimento e a escola ficava me ligando, cobrando. Felipe, ó, tá batendo um boleto bancário, tá em atraso, vai bater outro, como que a gente vai fazer? E a formação custa mais de 7 mil reais. Naquela altura, 6 anos atrás, já com aquele monte de dívidas ali, eu falava, gente, eu tô tentando arrumar cliente, vocês também não me ajudam, só me ensinaram e não me ajudaram com nada e tal. E aí eu fui naquilo dali, o que eu caí na real, um dia eu parei, sentei, eu falei assim, peraí, tudo que eu aprendi no coaching, com o que eu tenho de contabilidade, eu posso resolver minha vida. Você achou isso? Eu achei. Gente, eu tô gostando muito. Olha, E aí? eu vou fazer um intervalo agora. A gente volta, vai continuar a sua história. Intervalo, rapidinho. Olá, vamos de volta então, Carolzinha. Então, Vera, a gente continua aqui recebendo todas as perguntas aqui nas nossas redes sociais e no WhatsApp. E depois que o programa acabar na TV, a gente continua na live do Facebook e vai responder todas elas. Tá, beleza, maravilha. Então deixa eu continuar agora a segunda parte, quando começa tudo a dar certo na vida do Felipe Silveira, é isso? Essa parte que a gente pega o caderninho e anota. E anota. Você estava lá, aí vamos lá, você conseguiu equacionar, afinal. Isso aí. Aí eu resolvi pegar aquelas técnicas de coaching e aplicar o auto-coaching.
praticar aquilo dali em mim, já que eu não tinha condições de contratar um profissional de coaching também. Não tinha nem como pagar o curso. E eu comecei a praticar aquilo e aí comecei a me organizar financeiramente, desenvolver uma inteligência emocional e financeira. Comecei a ver o meu dinheiro de uma outra maneira e a valorizar o meu dinheiro. Como é que você via antes? Como é que você passou a ver? Olha, eu lidava com o dinheiro como se fosse algo que eu pudesse ganhar todo mês, que não fosse faltar. Ah, eu tenho hoje, se eu gastar mês que vem, eu tenho de novo. E quando eu me vi naquela situação, eu falei, eu posso não ter mês que vem de novo. E eu posso não ter por um longo prazo, que é o que está acontecendo. Então eu tenho que começar a poupar. E dali eu comecei a poupar, montei o meu orçamento, aquele caderninho de entradas e saídas. Comecei a anotar as minhas entradas, as minhas saídas, e a primeira coisa que eu fiz foi, o que eu estou gastando de supérfluo? Quais são os gastos que eu posso cortar do meu orçamento? Será que o percentual que eu gasto com lazer é maior do que deveria? Porque 80% do meu endividamento é sido por causa de lazer. Claro, comida em restaurante. Tudo isso daí, cinema, vamos no shopping. Show da Camila. Vamos sair com os amigos, era aquilo dali, era tudo lazer. Quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus, eu não fiz nada com o dinheiro que eu ganhei 2 anos ali sendo executivo de uma empresa e eu ganhei muito dinheiro e eu não fiz nada. Porque o lazer é bom, mas ele é bom quando ele é moderado, quando ele é planejado. E dali eu comecei a me readequar num novo orçamento muito menor, a organizar e comecei a negociar as dívidas. E aí comecei a negociar as minhas dívidas pelas menores, porque o que acontece? Quando você vai pagando as suas dívidas menores, você vê que é possível pagar as dívidas e sair dali. E você continua para pagar as maiores. Quando você liga para o banco para negociar uma dívida de 20 e 30 mil, você vê que aquelas parcelas vão ficar muito altas. Você, não vou conseguir pagar isso daqui nunca, deixa meu nome sujo mesmo. Quando você começa pelas menores, você, eu consigo. Tipo assim, dá para sair do buraco. 3 meses, não paguei 6 meses de gás. Fica mais fácil, é isso? Pelo gás? Pode ser. Pode ser. Qualquer uma, né? Qualquer uma das dívidas. Por exemplo, a do cheque especial eu negociei para poder ter o salário. Dali eu tinha uma das minhas dívidas, era um cartão com limite baixo que eu tinha estourado. Então eu negociei aquela dívida ali, juntei 2 meses um dinheiro e guardei. E fui e paguei aquela dívida ali à vista, e já consegui um desconto. E aí, enquanto eu comecei esse processo, eu comecei a ver outras fontes de renda. Porque eu sabia que com a renda que eu tinha atualmente, eu não ia conseguir liquidar tudo aquilo dali. E aí eu comecei, além do trabalho que eu estava tendo ali naquele momento, buscar uma outra fonte de renda para poder aumentar a minha renda mensal e conseguir pagar aquelas dívidas. E nisso tudo, o coach te deu uma diminuição do nível de angústia? Porque o nível de angústia é muito alto quando a gente está em dívida, O coach, ele me ajudou a diminuir a minha angústia e me ajudou a ver o futuro. A enxergar, né? Me ajudou a enxergar o depois. Me jogou para frente. Existe um futuro sem dívida lá na frente? Como que é esse futuro sem dívida? E aí você se visualiza, poxa, eu sem dívidas, eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa leve, uma pessoa que pode planejar uma viagem com a minha esposa. Eu não era casado, mas posso planejar uma viagem sem me preocupar. Uma pessoa que pode fazer um curso sabendo que vai pagar. Não é fazer sem saber como que vai pagar, que foi uma loucura. Não recomendo ninguém fazer aquilo dali que eu fiz. E aí o coaching me trouxe essa visão, me trouxe o planejamento, a organização, junto com o conhecimento de contabilidade. Depois, nesse inteirinho, eu consegui uma bolsa integral para estudar administração de empresas. E aí eu consegui ali ter mais alguns conhecimentos e eu fui praticando na minha vida. Quando eu saí de todo esse endividamento... Quanto tempo você demorou para pagar? Quer dizer, eu não te perguntei qual era o montante da dívida, mas não tem importância. 4 anos para sair de não é tão todo esse endividamento. Assim, né? Mas assim, foram 4 anos que eu me dediquei a fazer aquilo. Eu vou sair do buraco. Era o projeto. Era o meu projeto. Eu tinha que sair daquilo dali. Eu não aceitava como muitas pessoas fazem. Eu tenho nome sujo, mas eu ando de carro. Eu não aceitava isso. Eu tenho nome sujo, mas eu vou viajar e postar foto na praia. Não. Você tem um nome sujo, você anda de ônibus. Eu ando de ônibus, eu não como no restaurante caro, porque eu vou limpar o meu nome. Porque eu sei que com o nome limpo eu vou ter muitas portas abertas. E aí, quando eu saí de tudo aquilo dali, eu comecei a guardar um dinheiro, porque eu já não tinha mais as dívidas, não tinha mais que pagar aquelas negociações com o banco. Muito bem, não é? Você era um vencedor, não é? Uma outra vida. Que nem que a gente consegue parar de fumar, né? São vitórias. Isso aí. Né? Foi uma vitória. É uma vida mais leve. Você não ter o banco te ligando para te cobrar, mas te ligando para oferecer cartão de crédito, falando, não quero mais isso daí na minha vida, não. Nunca mais, entendeu? E cartão de crédito, você não quer nunca. Ai, eu adoro E com isso, eu aprendi um outro estilo de vida. Um estilo de vida sem parcelamentos. Um estilo de vida onde você compra as coisas com desconto porque paga à vista.
onde você consegue comprar algo que alguém comprou por 4 mil, você compra por 2.500 aquela mesma Você coisa. vai pagar à vista. Porque você vai pagar à vista, você pode esperar a promoção, um estilo de vida onde você desenvolve inteligência financeira e não compra por impulso. E nem no momento que está precisando. Você compra no momento que agora eu posso, agora eu vou comprar, não vou esperar a minha televisão pifar. Ela está desligando de vez em quando ali, eu vou esperar ela pifar para comprar outra no desespero? Não. Eu vou me planejar enquanto aquela está pensando em parar, eu compro uma outra com calma, eu vou pesquisar preço, eu vou pesquisar modelo, eu uso aplicativos que te dão um parâmetro de preço dos últimos 12 meses de qualquer produto para você ver quando é o menor valor. Então, dessa maneira, você economiza. E aí, por exemplo, eu fui para uma viagem para a Argentina com a minha esposa esse ano, a gente passou uma semana lá pela metade do preço que as pessoas passam. Ficando num hotel muito bem localizado, ali no centro de Buenos Aires, comendo no restaurante que o Rolling Stones comeu, que o Obama comeu, sem dívidas. Fui sem dívidas, voltei sem nada para pagar no cartão. Há quanto tempo isso aconteceu, Felipe? Olha, isso começou a acontecer depois desses 4 anos. Tem 6 anos, mais ou menos, que eu saí de todo esse endividamento. Porque 4 anos que eu levei, 2 anos que eu não tenho mais dívida, não tenho mais nada disso daí. 6 anos que isso começou a acontecer, 4 eu levei para sair completamente disso daí. Quando eu comecei a guardar dinheiro, eu comecei a guardar dinheiro na poupança e passei pelo mesmo problema que muitas pessoas passam quando guardam dinheiro na poupança. Vão botando dinheiro ali e vê que não rende nada. E aí se desmotivam. Eu conheço inúmeros casos de pessoas, de clientes que me procuram hoje, falam, pô, Felipe, eu já guardei ali 10 mil, 15 mil na poupança que não estava rendendo nada, eu acabei, me desmotivei, fiz uma viagem, dei uma entrada num carro e eu queria aquele dinheiro para comprar uma casa e eu já não tenho mais dinheiro para dar entrada na casa. Aí eu falei, mas não era o objetivo, mas aquilo me desmotivou. E atualmente, inclusive, a poupança, ela rende 70% da Selic. Mas você tem que ter uma espécie de lugar interior dentro de você que você consiga dedicar. Se você não tem uma vocação natural para as finanças, isso te custa muito. A mim me custa muito decidir qual é o investimento. Isso é um pesadelo. Eu Aí vem não a sou capaz de parte... ficar sem dormir. Isso. Aí vem a parte onde é um dos segredos, por exemplo, das mentes milionárias ou bilionárias, que todo mundo que é milionário ou bilionário tem um mentor. Aquela pessoa que vai te ajudar com isso. Aquela pessoa que vai te direcionar. De você mesmo, não. Porque aí você virou um mentor. Não. É isso. Hoje eu trabalho ajudando pessoas a mudarem um padrão de vida, a terem uma vida próspera. Hoje o que eu entendo é que ser próspero não é ser rico. Ser próspero é você saber administrar e viver com o que você tem. E daí você pode ganhar mais. Para eu ser próspero, eu não preciso ganhar 10 mil. Eu posso ser próspero com um salário mínimo e endividado com 10 mil. Outra coisa que você diz, eu acho que numa entrevista, é que é preciso que todos nós ganhemos o que ganhemos. O salário mínimo passou por R$ 998. A gente tem que economizar 20%. Esse é o ideal. Nossa, isso eu já ouvi falar, isso é muito planejamento, mesmo quem ganha o salário mínimo, o mesmo orçamento, quem ganha R$ 2.000, tem o orçamento, o modelo de orçamento ideal é o 50, 20, 20, 10. 50% é o limite para suas contas fixas, aquelas contas que vêm todos os meses. Você não pode gastar mais do que 50% do que você ganha com as em suas aluguel, contas fixas. Aluguel, Isso luz, aí. gás, O telefone. limite é 50% Caramba, para isso suas é contas muito fixas. interessante. Olha, já estourei. O perfeito é 40%. O limite perfeito é 40%. 40%. Caramba, O você ideal é vai fazer 50%. 998. Caramba. E com 20% do seu orçamento, você dedica a lazer e ao lazer de curto prazo. 20% do seu orçamento você separa porque você quer ir no shopping com a sua família, você quer ir num restaurante. 40% mais 20%, 60%, mais Não, 20%, vamos fazer com 80%. Está sobrando 20% aí. Vamos fazer com 50. 50, 20, 20 e 10. 50, 20, 20 e 10. Tá. 20% para o curto prazo, Tá. 20% para o longo prazo. Tá. Para você planejar E 10? uma previdência própria, nem previdência privada. Uma previdência própria é muito mais lucrativa do que uma previdência privada num Esse é banco. outro problema, você vai ter que trazer num outro programa. Isso. A aposentadoria é mais complicado, Isso né, daí. Carol? E aí, A gente 10% marca. para doação. Porque tudo que você dá te retorna. Ah, que lindeza. 10%, Gente, 10% tá parecendo que ele está a minha falando com a Maria família. Alice Medina atrás dele, explicando tudo que ele deve dizer, tudo que ela aprendeu no caminho de Compostela. 10% a gente separa lá em casa para aquelas pessoas que não têm o que comer na rua e estão pedindo um lanche, aquelas pessoas que precisam de uma roupa, para fazer uma compra a mais e levar uma bolsa de alimento para quem precisa. Porque
Um dos segredos das mentes milionárias é que você colhe o que você planta. Então, tudo Eu me aquilo que a gente dá de amor, tudo aquilo que a gente dá de dinheiro, de comida, tudo isso daí vai retornar pra gente. Eu me lembro que uma vez, eu acho que foi ou o Mauro Razzi ou o Miguel Falabella que disseram, vocês querem ter dinheiro? Deem dinheiro. E tudo, 10% do orçamento é Felipe, dedicado a muito isso. Bom, maravilhoso. Adorei tudo isso. Muito obrigada. Maria Alice, ele disse tudo a respeito da sua vida. Mas vai me ensinar muito. Porque Olha dois só, mais dois são o seu 5 livro ainda. é lindo, ele é enorme. Tem fotos lindas, você que fez todas? Todas pelo meu celular. Olha só. E não é o 10, não, é o 6S mesmo. Tão lindas, está muito bonito o livro todo. Me mostra a sua concha. Olha, essa concha, que é o símbolo peregrino, nessa aqui, que é a minha desde a primeira vez, eu escrevi todos os anos que eu fui. Então, a gente recebe a concha quando recebe a credencial peregrina. Pela Confraria de Santiago no Rio, tem sempre um ritual, uma missa, uma coisa assim, ritualística mesmo. E a concha que eu recebo, a cada vez que eu vou, eu dou. E aí eu uso essa. É verdade, no seu livro eu aprendi que em 1500 os prisioneiros tinham um indulto Um pouco quando antes. eles iam. Um pouco antes. Um pouco antes? O túmulo de Santiago foi descoberto em torno do ano 890, antes do ano 1000. E ficou lá esquecido novamente. Havia uma lenda, não é? Ele ficou esquecido. Lá por 1200 e pouco, quem começou a poder caminhar a Santiago, a honrar o santo lá no túmulo descoberto, foram os presidiários. Então, eles tinham que chegar a Santiago, dar lá uma cabeçada no santo, pedir a bênção, e andar ainda mais 90 quilômetros ao final da terra, que é Fisterre. Há quem chame de Finisterre ou Fisterre, que é aquela altura, a terra era quadrada, e acabou a terra, só tem água, acabou a terra, é o fim da terra. É o fim da terra de Espanha, acabou, não tem mais nada daqui para diante. E ali é, até hoje, uma região pesqueira, onde existiam, e continuam existindo, a Coquille Saint-Jacques, que é a concha. A né? vieira, não é Que vieira? é a vieira, Vieira, a vieira, exatamente. né? Então, eles tinham que trazer a concha, voltar aos seus primórdios lá, a dizer, estive lá. Né? Ah, é E a aí, prova de que você a esteve prova Fui lá. lá. de que você esteve Só lá. que àquela altura, eles se machucavam, morriam, se quebravam, pegavam doenças e durante muitos anos não voltavam, não é? E aí foram que os templários se fortaleceram, porque cuidavam das famílias e do dinheiro de quem ia, né? Ou do que aquele presidiário tinha de valor, entregavam aos templários, que eram os cavaleiros de Deus, para então cuidar. Como às vezes não voltavam, os templários foram juntando mais fortunas e tal. Mas era bonito porque eles voltavam e aí conseguiam tirar a água dos rios, usar para comer. E tem tudo em relação ao caminho, como tudo na vida, tem história e tem a parte de lenda, né? Com essa utilização da concha pelos presidiários, a concha foi se tornando um símbolo peregrino. Então, o peregrino anda com a concha na mochila para mostrar que é peregrino, não é mochileiro. Primeira coisa. Então, tem gente que gosta de andar com ela pendurada aqui, eu não gosto, porque aquilo bate, incomoda, na mochila, onde quiser, aparece. Mas a lenda eu acho belíssima, porque reza a lenda que o peregrino carrega a concha de Santiago. Para quê? Ao longo da sua experiência, ele vá preenchendo a concha com tudo de bom que ele viveu, ou tudo de mais difícil, ou mais enriquecedor, para quando chegar a Santiago, poder oferecer a sua pérola, que é o que você tem de melhor. Muito lindo. Agora você vai contar quantos quilômetros são? 592? São 800. 800? Gente, É. aumentou. Não, são 800. Olha 500 só, e pouca conta de antes que eu Burgos. chore, conta a história de uma das 13 vezes que você foi e que você cruzava com uma americana, não era isso? Era uma Você cruzava. Era uma senhora do Texas, onde ela caminhava sempre sozinha, sempre uma pessoa baixinha, assim, até com um perfil que dava vontade de ajudar, porque parecia que ela tinha um pouco de dificuldade. E ela passava sempre sozinha, às vezes nos albergues ela conversava um pouquinho, às vezes contava assim, comia junto com alguém, às vezes estava mais recolhida, mas andava sempre acelerada. E
como no caminho às vezes você consegue ver as mesmas pessoas ao longo de alguns dias, e se você para comer qualquer coisa que aquela pessoa não para, você não vê nunca mais. Então, é muito dinâmico, né? E eu passei dias sem ver aquela senhora. Eu vou pedir para o Valdeci passar as imagens do teu livro enquanto você está contando essa história. Pode ser, Valdeci? Aí ela vai contando e a gente vai vendo um pouquinho. Né? Tem um VT. Para a gente visualizar um pouquinho. Isso. Aí você passava Então, eu passei dias sem ver essa senhora e quando eu cheguei a Santiago, e é sempre uma emoção diferente a cada vez que você chega. Tem gente que não gosta de chegar, eu sempre lamento estar chegando, porque eu gostaria de ficar mais tempo no caminho, enfim. Mas a gente chega sempre na Praça do Obradoiro, que é uma praça quadrada, em frente à catedral, que ela é formada pelo Parador Três Reis de um lado, a sede do governo espanhol, que é o Ayuntamento, que é a Galícia, Santiago é a capital da Galícia, e do outro lado a primeira universidade foi criada ainda por Alfonso II, lá para trás. Então, ela forma um quadrilátero. E a chegada peregrina é ali. Santiago tem 7 portas, mas o caminho peregrino, você entra por umas ruas, anda muito e chega lá nesse quadrado. Essa chegada é completamente surpresa para todo mundo. Uns chegam, pegam o telefone e gritam, cheguei, fala com alguém. O outro chora, o outro se ajoelha, o outro abraça quem conhece, quem não conhece, enfim. E eu estava no meio da praça, meio assim, querendo sentar e olhando para a catedral. E eu não me lembro com quem que eu cheguei, mas enfim, eu estava lá no meio da praça e eu vejo a senhorinha. Eu digo, olha, está chegando, achei até que ela já tinha passado por mim. E ela veio andando, e como todo peregrino, vem andando, chega no meio da praça e olha para a catedral. No que ela olhou para a catedral, ela pegou a concha dela, que estava em algum lugar, sei lá, ela fez assim, chegamos. E eu também, né? Olhei para o lado, não sei com o que ela está falando, tem que respeitar, né? Cada um tem os seus. E aí eu fiquei olhando assim para ela olhou para mim e falou assim, você me abraça? Eu digo, abraço. Tirei a mochila correndo, ela era bem pequenininha, abracei e ela disse assim, eu precisava tanto desse abraço porque eu ia fazer o caminho com meu filho, mas ele morreu um mês antes da gente sair. Então, eu trouxe a concha dele, ela caminhava realmente com 2 conchas, eu trouxe a concha dele para fazer o caminho comigo. Então, foi para ele que eu falei, chegamos. Bom, ficamos, eu não sei quanto tempo, ficamos abraçadas e era emoção pura e a gente se transporta, né, para a história dela. Eu tenho 3 filhos, então também me coloquei no lugar dela. E foi um silêncio assim, muito profundo que durou lá, sei lá, acho que depois a gente se desabraçou, mas ficou sentada perto. E aí cada um com as suas conjecturas. Foi uma história muito, muito forte. Aí eu leio essa história e choro cada vez. Li umas 50 vezes. Foi ótimo, me fez muita companhia nesse feriado de Natal agora, seu livro. Ele é muito adequado para o Natal, é muito bom. Foi muito bom. Tem uma história sua que eu... tem uma história que eu queria que você contasse. Eu pedi para ela trazer o Cajado, ela não trouxe, porque o Cajado está em Portugal. Enfim. Aí, por que não se entra com o Cajado, né? O Cajado... Você foi maltratada? Como é que foi? Você entrou num bar e aí você não foi bem tratada? Não fui atendida, na realidade. Isso. O Cajado, ele é a nossa terceira perna, antes de qualquer coisa. Você vai usar sempre ele do lado onde a perna está mais cansada. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Acupunturista. Então, eu tenho aquele olhar do como pisar, como me comportar, como sentar. Então, eu caminho... Você sabe, né? O que vai te fazer bem, eu caminho com essa atenção. Tenho, graças a Deus, com 13 vezes no caminho, nunca fiz uma bolha, o que é quase um recorde. 200 quilômetros, cada um, vezes 13, nenhuma bolha. Não, nenhuma bolha. E as outras vezes que eu fui para o caminho, eu não saí da fronteira, eu saí de cidades diferentes. Então, eu estive no caminho 13 vezes, mas eu não fiz desde a França 13 vezes. E o fato de não ter bolha, eu acho que vai do calçado adequado, do número, o calçado tem que ser 2 números maior que o pé. Tem gente que diz, não precisa. Precisa. O pé incha, os dedos têm que ficar completamente soltos dentro do sapato. Você calça a meia, o dedo faz assim, né? Aí você calça no sapato, faz mais assim. Aí você vai andar, vai fazer bolha, claro, né? Vai.
Então, você tem que Tá com o pé soltar a aberto, meia, tudo. você tem que estar com os pés soltos. Você, então, que tem pé pequeno para tua altura, Pois é. tudo tem que estar assim, Não, e tem abertão, gente que assim. retém mais líquido e Eu aí nunca acharia, incha. acharia que isso ia ser até pior, porque, sei lá, ia Não, te acabar não, com sua seu pé. estabilidade. acharia Não, que tem que estar todo justo. peregrino tem pé de bozo. Não tem jeito. Você olha para baixo e diz, não sou eu. Não é, finge que não tá, mas faz mal. Importa que você chega sem se machucar e isso é que é importante. Do cajado. E você queria saber do cajado. O cajado, então, é a terceira perna, onde a gente sempre vai trocando quando você precisa. Ele ajuda a transpor rios, ele ajuda a subir, ele ajuda a descer. Ele é um super companheiro. Eu, pessoalmente, gosto de usar um cajado só. O cajado ideal, ele tem que ser mais alto que você, porque você deve segurar ele na altura do seu ombro e não como bengala. Porque na bengala você claudica e acaba que o corpo também se sente mal. Tem pessoas que andam com aqueles stickers, com 2, aquilo é para andar na neve. Então, no caminho, você só escuta o barulho, porque aquilo não serve para nada. É mais 2 coisas para carregar, fica plec, 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 plec. Enfim, cada qual Tá, no seu cada qual. E o cajado, então, eu entrei uma vez num bar, no meio de uma estrada qualquer, e fui assim, um balcão cheio de gente, e eu fazia sinal para o rapaz, hello, né, hello, olá, olá, que é espanhol, né? Olá, olá. E nada, ninguém me olhava nada, só queria uma água, não queria coisa nenhuma. E nada, aí eu fui botar a mochila na mesa, voltei, chamei, o cara nada. Aí um rapaz que estava no caminho andando, assim, um senhor já, disse assim, peregrina, para que serve o seu cajado? Eu disse, ué, é a minha terceira perna, ele me apoia, ele me defende, ele me ajuda. Ele disse, sim, e se ele é a sua defesa, você está precisando de ajuda agora? Não. E está se defendendo de alguma coisa? Não. Então faz uma coisa, nunca mais entra com cajado na casa de ninguém. Você entrou aqui no bar, é a casa daqueles senhores ali, deixa o cajado lá fora. Aí eu voltei, botei, torcendo para ninguém, pegava, coisa de Brasil, né? Lá fora isso não acontece, né? A gente aqui acha que todo mundo mexe em tudo, lá fora não é assim. Bota na porta e volta. Eu botei na porta, voltei, ele disse, eu digo, deixa eu achar minha água, dá licença. Aí eu fui lá, faz favor, tá. O que você quer? Posso te atender agora. Aí eu digo, opa, deixei o cajado na porta. Em 2 minutos alguém me deu atenção. Então o aprendizado foi muito menos pela água, mas muito mais pelo que significa você respeitar a casa do outro. Maravilha. Você já lançou o livro, não já? Lancei o Maria Alice? livro lá no Vitória do Jockey, foi mês passado. Foi Vai uma estar noite... em todas as boas livrarias do ramo. Está na Travessa. Maravilha. Na Travessa está. A história que eu quero que você conte, que é a história da Grota, você vai deixar para o Facebook, mas aí você vai contar mesmo. Carolzinha, temos alguma coisa? Temos várias perguntas, eu também estou deixando tudo para a hora do Facebook, para a gente poder conversar não, mas melhor. acho que você pode, se quer fazer, faz. Vai uma O pessoal pergunta está pelo muito menos. interessado nas dicas do Felipe. Aí. Claro, Um monte vai de salvar gente. meio mundo. Tem várias pessoas, inclusive, na verdade, tem até o contrário. Muitas pessoas falando que não tem dívidas, que devem isso ao ensinamento dos pais. A Lúcia Regina falou assim, será que eu sou normal, não tenho dívida nenhuma? Mas, ao mesmo tempo, a Josefa falou que queria uma ajuda, porque ela é aposentada e tem suplementação e não sabe como fazer o dinheiro trabalhar para ela, né? Que acho que é um ensinamento que o pessoal que poupa tem. Aí ela queria saber como fazer, quem tem essa reserva, fazer o dinheiro crescer e não depender só de poupança. Então, tem uma das maneiras aí mais simples, tão seguras quanto a poupança, que eu arrisco dizer até mais seguras do que a poupança, é você começar a fazer alguns investimentos, por exemplo, em títulos públicos. Eles são muito seguros, Tesouro Direto. Ó, tá sabendo, hein? Já teve outros orientadores financeiros. Eles te trazem uma rentabilidade superior à poupança, até porque atualmente a poupança ela rende 70% da Selic. E o título mais conservador do Tesouro Direto, por exemplo, que seria o Tesouro Selic, ele já rende a taxa Selic. Então ali ele já rende mais do que a poupança. E ele vai começar a gerar rentabilidade para você desde o primeiro mês de investimento. No curto prazo, o Tesouro Direto, por exemplo, dependendo do título que ela escolher, ele já vai apresentar uma rentabilidade de 30% a 40% a mais do que a poupança. No longo prazo, chega a ser 200% superior à poupança, com a mesma segurança da poupança. E ela pode comprar esse título, ela mesma, pessoa física? Como é que Existe faz? onde Sim, compra? chegar nesse título. Deve buscar uma corretora de investimentos. Uma corretora. Eu sempre aconselho a corretora e não um banco.
Mas aí seria um pouco de tempo demais para eu poder explicar isso aqui agora, mas eu posso depois explicar. Não, a gente pode depois deixar o endereço do o Felipe. seu contato, Isso. o pessoal Vamos tá fazer isso? pedindo também. Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos. Senão eles acabam comigo. Vamos lá. Minuto. Então, estamos de volta, Carolzinha. Ó, pra a Alice aqui, a Lúcia Regina quer saber como é que foi sua alimentação quando você estava no caminho. Difícil. Difícil. Mas Maria Alice, você é toda magra assim? Não, mas você é deve porque se eu super não cuidar. como aquelas coisas de Espanha. Eu não como Não carne gosta? vermelha. E eles comem muitos embutidos, os presuntos, aquelas salsichas. patas de Ramon Você é vegetariana? Serrano, né? Eu, 40 anos, não comi bicho nenhum. Gente, olha. Aí Maria Alice, depois, você é um exemplo para nós. por conta da dieta do grupo sanguíneo, eu sou tipo O, aí eu vi que eu precisava da proteína animal, aí voltei para o frango, Você aí sabe isso tudo, orgânico. Camila? Aconteceu mesmo Camila comigo. está dizendo a mesma coisa Aí que é- assim, Tô empolgadíssima. Pois é, porque aí eu voltei para a proteína animal, mas aí é o frango orgânico, peixe, que é de rio, para não ter mercúrio, isso aí é outra Tá. chatice. Outro programa. Mas no caminho, a história de comer, eu não sou muito do pão, então eu ficava muito na tortilha espanhola, que é batata, cebola e ovo. Tentava tudo de leite que não fosse com lactose e muita salada e muita massa, né, para dar força. Na realidade, quando eu estou caminhando, eu faço uma refeição por dia. Ah, e você leva lanchinhos na Não, mochila? eu tomo café da manhã de sair, aí tem uma barrinha, nozes, umas amêndoas, umas coisas para durante o dia. Faço um almoço muito leve e depois eu janto. Quer dizer, é o inverso que a gente deve fazer aqui. Entendi. Sim, peregrino- mas lá é diferente. Mas você Peregrino gasta você também o dia come inteiro, né? mesmo. O menu peregrino, que é uma tradição do caminho, você tem 4 ofertas. Você tem um copo de vinho ou água, tem uma sopa, tem uma salada e tem um sorvete ou um flan. Isso tudo por 10 euros. Tá. Então, isso é a comida de noite. Essa Isso sopa... rola pra você, Sim, tudo mas bem, essa né? sopa é uma sopa com alho, com frango, com pão. Então, Tá. ela E isso abastece. você pode. Não, isso sim, mas eu digo, é a hora que você come você come erradamente, né? Porque aqui a gente procura no jantar. Mas é que eles Mas comem lá é a muito hora tarde. de abastecer para no dia seguinte você começar recuperada. Maravilha. Então dá um pouquinho de trabalho. Para quem é assim, enjoada para comer igual a mim, dá um pouco de trabalho. Mas tem de tudo. Tem toda a parte. Quem De qualquer gosta maneira, de deu comer... certo o caminho nela, porque ela tá Nossa, muito bem. super. Cara, tá ótima. Ó, vou Esse aproveitar caminho tá pra- muito bom. Estamos quase fazendo. Quase esse caminho. fazendo, é. 800 quilômetros, beleza. Estilo Vamos lá. fitness, nada espiritual. Gente, olha- Imagina, o pessoal vai bater na gente. Gente, desculpe, Byron. É Byron Mendes, eu chamei você de Byron Menezes. Você me perdoará com seu coração peregrino do... Já que eu não estou te devendo nenhum Chinês. tostão. Realmente, eu fiquei impressionado aí com o relato dela. Não é? É inspirador e eu acho que cada um de nós aqui pode tirar um pouquinho dessa vivência, né, para aplicar nos nossos dias. É maravilhoso. Vamos lá, Byron, você é o produtor e o curador de uma exposição maravilhosa que está lá no Centro Cultural dos Correios. Conta pra gente que exposição foi essa. Então, Pincel Oriental, né? Assim, historicamente, né, no Brasil, a gente houve, né, assim, outras expedições artísticas aqui, né? A gente teve a missão holandesa, a gente teve, após a abertura dos portos, né, em 1808, né? Tivemos a presença também da missão austríaca, né? A missão francesa, a missão russa, né? Enfim, foram todas essas com uma conotação eurocentrista, Sem né? dúvida. Então, a gente tinha aqueles relatos, aqueles registros, aquela documentação por parte do olhar europeu, né, sobre o Brasil, né? E após todos esses anos, assim, pensamos por que não, né, criar oportunidade, né, de sair desse eixo europeu e trazer o olhar oriental sobre o nosso país, né? Então, assim, uma coisa assim que se destaca nesse projeto, né, é você trazer ao Brasil 6 artistas, né, de diferentes regiões da China, né, para o período de 2 semanas viajar 5 cidades, né, que foram Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Foz do Iguaçu, né? Então, assim... Ouro Preto, né? Desculpa.
Ouro Não, Preto. é porque como eu vi Ouro Foi, Preto, foi, você falou foi. Belo Horizonte, estava esperando Não, Ouro foi, Preto. sim, e tem uma verdade. característica, quando eles desenham Ouro Preto, é uma coisa Claro, muito e diferente. até onde teve, assim, acho que a maior amostragem, né, de rascunhos e de obras prontas foram justamente essa cidade. A né? gente tem uns vídeos, eu acho que vocês mandaram várias fotos, eu vou pedir para o Valdeci, né, Valdeci, pode passar? Que aí a gente vai conversando e vai mostrando. Claro, né? E, enfim, e nessas fotos você pode ver também não só, né, os registros que foram realizados aqui no Brasil, mas também parte da produção autoral deles, né, na China, né? Que tem as suas São características pintores muito reconhecidos, acadêmicos, mas muito reconhecidos na China. Sim, com certeza. Assim, até uma característica que une esses artistas, né, são o fato que eles vêm da academia, né? São reitores, são, enfim, mestres e doutores, né, dentro da área de artes visuais, né, na China. Então, assim, além da questão comum, né, do fato do estilo ser a pintura tradicional chinesa, né, eles têm como também serem artistas que vieram da academia e, enfim, trabalham ativamente nisso. A preocupação era mostrar mesmo como uma pintura tradicional chinesa, se tivesse vindo, ou naquela época, qualquer época, eles poderiam retratar o Brasil de uma forma que a gente teria a sensação desse olhar chinês sobre o Brasil. Sim, que é um olhar que nos ensina, né? Como os estrangeiros nos ensinam mais do que a gente, né? Com certeza, você está olhando, você está tendo, enfim, o olhar do outro, né? Daquele que não está aqui no país, né? Do estrangeiro. E assim, a partir desse olhar diferenciado, né? Em função, né, de toda a formação cultural própria, né, que esse indivíduo tem, né, você tem uma referência também, né, assim, é um confronto de olhares, né, e assim, a pintura tradicional chinesa, né, ela tem características próprias, né, assim, é uma pintura, é um trabalho, assim, bem diferenciado em relação a ocidental, né? O papel é diferente. O papel é diferente. O papel, aquele papel branco, ele é um papel... Eu pensava que era papel de arroz e não é. É uma mistura de papel de amoreira. Moreira, juta, né? bambu, né? E tem essa diferença, né? Que são suportes distintos, né? O ocidental, ele tende para a tela, né? A tela esticada sobre o suporte de madeira, né? Já o oriental, ele prefere o papel. Né? E aí tem muita também, aguada, né? Tem muito... Não é aquarela, na verdade, né? É base nanquim, né? E variavelmente são bastonetes, né? Que são assim... Tem uma estantezinha, tem uma vitrine com material. Sim, é verdade. A gente até por uma questão didática, né? E para ficar assim de melhor entendimento por parte do público que frequenta a exposição, a gente criou uma vitrine, né, com todo o material, né, o equipamento desses artistas, mas né, o pincel enfim. deles é diferente também, né? Porque ele tem ponta, né? Exatamente, ele é mais pontiagudo. Ele é aquela ponta do a chance assim, de fazer aquelas volutas, né? E exatamente. a assinatura. É porque, assim, é uma característica também, até de alguns artistas dessa exposição, é que, assim, além de empregarem a técnica da pintura tradicional chinesa, eles também são caligrafistas, né? Então, assim... E tem sempre caligrafia, tem sempre texto. Exatamente. É uma outra característica do trabalho, né? De você, às vezes, dependendo também da técnica do artista, né? De você fundir, né, o universo pictórico com os caracteres chineses. Mas quando eles... Desculpe, posso perguntar? Quando eles escrevem ao lado, eles estão explicando... Ou eles estão só registrando alguma coisa? Eles estão, assim, de certa maneira, assim, falando sobre o trabalho, né? Dando, enfim, referências, né? O nome do trabalho, o local onde foi feito aquilo e até, através do carimbo deles, colocando a assinatura, né? Porque também tem esse aspecto, né? Muitos utilizam um barrete com carimbo, né? Muito bonito. Para fazer o registro, né? Final, né? A assinatura deles. É muito delicioso você ver, porque tem muitas... Tem assim, Corcovado tem uns 2 ou 3, tem muito Ouro Preto, e por isso que eu te perguntei, porque é todo torto Ouro Preto. E você vê o olhar da pessoa, que na verdade é um olhar mais puro que o nosso. Então, o impacto visual daquela cidade toda assim, cheia de ladeiras, você reconhece as ladeiras, pela posição das casas, e te dá uma visão muito nova de tudo aquilo que você conhece muito. Porque é inteiramente diferente.
Tem uma coisa que eu amei, que é uma coisa muito complicada no desenho oriental, que é sempre... Tem muita nuvem. No Oriente tem uma coisa de bruma, eles adoram bruma. Sempre no meio da bruma, o pico emerge, tem um pão de açúcar que emerge da bruma. Tem a assim. bruma, não. Mas aí eu fiquei pensando, digo assim, mas a água é complicado. E tem uma queda d'água, tem uma catarata do Iguaçu, que é das coisas mais bonitas, porque é só o papel. É só o papel e uma insinuação de traço. É muito linda a exposição. Quando você fala sobre essa insinuação, é pertinente porque assim, é uma diferença assim, muito grande, né, entre a pintura oriental e a pintura ocidental. Né? Na pintura ocidental, você vê um preenchimento total da tela. Né? Você vê assim, uma busca, né, quando a gente, obviamente, seguindo assim, historicamente o momento. Né? Não estou falando da pintura contemporânea. Mas você vê uma busca assim, do realismo, né, que o ocidental emprega no trabalho dele. Já o oriental, ele assim, tem um aspecto assim, mais metafísico, né, mais místico no trabalho. Existe assim, às vezes, uma certa falta de preenchimento, uma presença do branco ali. Quando você coloca essa questão das brumas ali, exatamente, eu acho que também para você exercitar a imaginação do observador. Com certeza. Né? Você, de certa forma, você completa o trabalho. Com certeza. Me diz uma coisa, vamos lá para o serviço, está até quando, onde é? Enfim, foi prorrogada a exposição até o dia 10 de fevereiro. Né? Antes da exposição, houve a visita dos artistas aqui na cidade, né, do Rio de Janeiro. Eles fizeram, enfim, uma sessão de live painting. Ocorreu uma palestra, né? E em seguida, a exposição abriu no dia 29 de novembro. Tá indo agora até o dia Centro Cultural dos Correios. Centro Cultural dos Correios. E também está programada uma mostra de cinema contemporâneo chinês. O Centro Cultural está aberto de terça a domingo. Exatamente, né? de terça a Só domingo. Fecha na segunda. De meio-dia às até 7 horas. Às 7 da noite, vale muito a pena. Parabéns. Olha, eu vou aproveitar para perguntar o que o Eliseu Marques perguntou sobre se a exposição vai para outros estados, se tem essa previsão. Enfim, há essa intenção, né? Mas assim, não existem datas fechadas ainda. Tá. Né? Estamos ainda fazendo a prospecção. Legal. Maravilha. Só ficar atento aí na internet, tá. né? Antes da gente acabar, a gente vai pedir para a Camila cantar para a gente um pouquinho. Claro. Depois desse tributo a Aretha Franklin, a tua banda e vocês vão pensar o quê? Eu estou interessada nesse futuro aí. O que você vai pegar como repertório, inclusive? Sim, então, pois é. O que eu fiquei sabendo é que essas casas de jazz e esses shows assim que tocam mais de blues, jazz, é mais difícil não ser um tributo a algum cantor. Tá. Então, o que a gente está pensando agora, além de buscar músicas autorais para outros projetos, que é o que também é uma coisa particular, a gente está pensando em fazer tributo a outros cantores, entendeu? Então, sei lá, um tributo a Whitney Houston, Billie Holiday, bem Ela Fitzgerald, vamos continuar. Ela Fitzgerald. O pessoal está muito interessado, porque eu só não te fiz as perguntas que a gente estava segurando por causa do tempo. A Edileuza do Tanque, em Jacarepaguá, Paula Fonseca, Bernardo, Angela Maria Gomes, Raul, todo mundo querendo saber sua agenda de shows, o que você está planejando para 2019. Olha, vai ter que ficar no Facebook, vamos lá. Vai ter que ficar no O que você vai cantar agora, para terminar o programa? Eu vou cantar uma música de um musical, até por ter trabalhado em muitos musicais, chamada Never Enough. E é uma música que eu, enfim, gosto muito e pretendo, inclusive, que seja a primeira música que eu vou gravar no meu canal do YouTube, que eu quero estrear. E no seu então, CD. aí, no seu CD. Esse e ano? no meu CD. Seu canal nesse ano? Provavelmente semana que vem já vai estar lançando. Aí essa vai ser a música. Legal. Gente, amanhã a gente volta às 5h30, combinado? Exatamente. Agora a gente vai para... A internet, Facebook, gente, continua com a gente, que as E perguntas agora, vão ser respondidas. Camila, vamos lá. Até amanhã. Trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You said,
dream with me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we feel from the night sky will never be enough, never be enough. Thousands of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we feel from the night sky will never be enough, never be enough. Thousands of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough, never be enough, never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. Uau! Lindo! Caramba! Olha só, nós estamos todos interessadíssimos em empresariar você. Tá todo mundo já Estamos ideia, né? discutindo aqui qual é o repertório. Sim. Eu sugiro Billie Holiday. O que você acha, Maria Lisa? Acho que é. É o Ah, eu Billie amo, Holiday eu ficava super. bem bacana, Nossa, hein? eu sou apaixonada. É um por caminho. E ela... Porque tem uma coisa de palco que ela tem, né? Ela já É, tem a colocação da voz muito da- extraordinária. E é muito autêntico também, porque às vezes eu vejo muita gente musical, às vezes acaba que vira uma persona musical, É, né? é verdade. Assim, vejo que todo mundo fica, eu vejo assim, casa muito sua voz, sua performance com você. Não, com a Eu emoção fiquei que ela com medo, transmite. porque na hora eu disse Camila, eu ia dizer Marotti, mas aí eu tinha errado o nome do Byron. Fiquei Você fala apavorada, digo, vou errar o nome da Camila também. Aí eu disse Camila, mas Camila Marotti. Desculpe. E, Camila, agora vai vir uma enxurrada de perguntas que eu fiquei segurando aqui. A Paula Fonseca, aqui do Rio, diz que está adorando o programa e quer saber como cuidar da voz dela. E onde ela vê a programação dos seus shows também, como várias pessoas. E ela quer uma dica aí para cuidar da voz. Tá. Então, eu diria, para cuidar da voz, eu acho que é você estar sempre, principalmente agora no verão, que a gente está sempre com ar-condicionado, tá sempre nebulizando, lavando com soro, bebendo muita água, né, sempre. E é isso, e tentar não, sei lá, gritar muito, você vai sair para festa de ano novo, né, você quer berrar, tenta evitar, tenta ficar mais tranquilo. 10, 9, Você- só na mãozinha. Você não machuca a tua Deixa. voz, não, né? Quando você... Assim não, assim não, mas é por causa disso, né, foi 8 anos de aula que eu fiz com o Raul Serrador, e assim, é isso, acho que é técnica, né. Você teve vontade de fazer um pouco de canto lírico, não? Estou começando a fazer com ele agora. Viu? Eu sabia. Olha. Ele ia te convencer, né? Nossa, ele Ele ia ama, te né? convencer. Nossa, te dá uma caixa absurdamente. Não, te Você dá descobre que umas coisas, um som que sai dentro de você é surreal, né? Eu acho incrível o lírico. Mas, e sobre programas de show que a gente tem? Então, por enquanto não tem nada certo, mas com certeza Blue Note em São Paulo vai acontecer.
A gente está vendo também o Bota, que é um restaurante que tem lá na Marina da Glória. Então, provavelmente vai ter um show lá. Então, para ficar de olho mais nas redes sociais mesmo. Aproveita e Pois fala é. seu canal, qual que é o endereço? O do Instagram é camila.marotti. E tem o da banda também, que é 4+1 Band. Que aí lá a gente vai divulgar as datas, tudo certinho, em breve. Que é a outra pergunta que, deixa eu ver, alguém falou que você esqueceu de falar do baterista, do Carlos. baixista. Do baixista. Não, do baixista. Do baixista. Não, fui eu que interrompi. Não, e falou de novo, a pessoa falou, e quis perguntar como é que é a história do grupo. Como é que se formaram, como é que vocês se encontraram. Então, primeiro baixista, Carlos Rocha. Depois que terminou, eu falei, caraca. Mas, enfim, todos maravilhosos. A história da banda é a seguinte, a gente se encontrou porque o meu pai trabalhou com o cara que é esse baixista, que foi que eu esqueci de falar o nome, meu Deus, o Carlos. E aí a gente se reuniu um dia para conversar, porque ele tinha uma banda chamada State of Blues, que, enfim, ganhou vários prêmios e tal. E aí ele falou, pô, minha filha canta, vamos nos encontrar. Aí a gente se encontrou. E aí eu cantei, e eles gostaram muito. Ele falou, não, vou te colocar em contato com o guitarrista, que era o Donha, André Donha. Aí nos encontramos, eles falaram, não, peraí, a gente precisa de uma coisa maior. Aí chamou o pianista, depois chamou o baterista. Plus e aí, one. Aí foi indo assim. 4+. E o 4+1 até dos 4 músicos e eu. 4+1. Aí depois teve essa ideia do Blue Note, que eles amaram o nosso material e falaram assim, olha, muito legal, mas a gente queria um tributo. Vocês têm um tributo? Aí o nosso guitarrista André Donha falou assim, temos? Claro. Temos. Não Imagina. tinha não, mas temos. Do quê? Da Aretha Franklin. Imagina, claro. Aí na foi fogueira. um sufoco. Falei, Ai, uau. Aretha. Foi, porque a Aretha Franklin é uma diva, né? Mas deu certo. Aí a gente também entraram mais 2 cantoras maravilhosas, que é a Glauci e a Rafa, que eu falei com vocês. E é isso, assim. Aí a gente tá agora querendo levar isso pra frente, assim, porque realmente o show do Blue Note foi muito, muito bom. Foi um super Muito bom. sucesso. Assim. Fiquei E muito o pessoal feliz. concordando aqui. A Angela Maria Gomes Raul falou que foi e que adorou a banda. E o Rodrigo Negrini falando que o mundo precisa conhecer sua voz. Falou que é seu fã. E aí agora eu queria aproveitar também para perguntar para o Felipe Silveira, antes que eu esqueça, todo mundo pediu seu contato. O pessoal porque quer saber como se livrar das dívidas aí. Tem o Instagram, @coach.felipesilveira. Tem o Facebook, Felipe Silveira, especialista em prosperidade financeira. E tem também o site que está em construção, que é o mentalidadedarriqueza.com.br. Ele está em construção, já tem algum conteúdo lá, mas dessa maneira eles conseguem ter contato comigo. O principal é o Instagram e o Facebook. Consegue ter contato direto comigo e ter muitas dicas já ali. Como é que é? 50% do básico das despesas, 20% de poupança, 20% de lazer, 20% de lazer, 20% para um investimento de longo prazo, pensando poupança, no futuro, investimento, que seja, 10% para e doação. 10% doação, ok. Aí viu o de Teresópolis, que tinha perguntado, Eduardo Cavalcante, aí respondendo sua pergunta, que ele que estava me cobrando aqui o contato. E aí eu queria aproveitar para perguntar para Maria Alice sobre o caminho português do Caminho de Santiago, porque você falou que sempre foi pelos caminhos da França, né? E aí eu não sei, eu já ouvi falar alguma coisa que tem um caminho português também, queria saber se Tem você muitos fez caminhos. e se esse caminho é oficial ou não, é o pessoal que Não, inventa. é oficial. Eu fiz o português em 2007. O português, ele pode sair de Lisboa, pode sair como sempre de qualquer lugar, mas ele sai de Lisboa ou sai do Porto, sai de Valença do Minho ou do Tui, pode sair de onde quiser, mas eles, de Lisboa eles são 650. E ali tem um que vai pelo interior, que passa por Braga, e tem o da costa que vai Viana do Castelo, Caminha, Ponte de Lima. Mas para você, assim, quem nunca fez e quer ter a experiência do Caminho de Santiago, é melhor escolher... Eu acho que qualquer caminho a Santiago, a experiência de estar caminhando, de estar num tempo em que você, na selva da cidade, não tem, onde lá você só tem que cuidar de você e comer, dormir, lavar roupa, descansar e caminhar de novo, toda essa movimentação física ritmada, diária, realmente te leva a um ponto de introspecção que você faz
às vezes não faz nenhuma descoberta magnífica, você não vê nenhuma aparição extraordinária, mas é uma experiência de uma simplicidade, de uma colaboração peregrina, de o olhar para o outro que se transforma, olhar para a sua vida onde você simplifica tudo, onde você se despe das máscaras que a gente tem que usar na cidade, né? Quantos personagens a gente vive num dia normal? Você agora é uma entrevistadora, eu sou uma entrevistada. Quando eu sair daqui, eu sou uma passageira de um táxi. Quando eu subir num elevador, eu sou a passageira de um... Então, se a gente olhar para a vida da gente no dia a dia, quantos personagens a gente performa, né, durante o dia, você é peregrino. Você se busca, ao mesmo tempo, você ajuda todo mundo, a solidariedade é muito grande. Isso que eu imaginei que você e aquela senhora americana, vocês estavam comungando mesmo, nunca terem conhecido, vocês comungaram de um momento, e depois desse momento mágico, que é algo que acho que você não vai ter isso com nenhum familiar seu, porque faz muito importante, vocês estavam lá no mesmo momento, no mesmo lugar. Mas o que faz a diferença no caminho é que, mesmo com tantas vezes no caminho, nunca é igual, nunca é de novo, nunca é novamente, né? Então, a experiência... Eu não sei nem o nome dela, não é? E se ela não falasse inglês, eu não entendesse a língua dela, não fazia a menor diferença, eu ia abraçar do mesmo jeito, não é? Fosse uma criança, fosse um homem, isso aí não conta. Então, a minha intenção nesse livro foi fazer um livro lúdico, onde mostra o caminho de muitas maneiras. Então, é um livro que você não decora. Não é nem um guia, né, Maria? Não, ele não é guia. Ele não é guia, ele é basicamente um livro de decoração. Ele é basicamente um livro de decoração. Ele tem mais de 200 fotos. Ele tem textos que explicam um pouquinho, contextualiza um pouquinho como é que eu virei peregrina, textos experienciais, textos reflexivos, e ali a intenção, tem frases no meio das fotos onde faz você pensar, faz você levar você para um lugar seu, né? E é um livro que você volta sempre. A cada vez que você voltar nele, você não consegue decorar. É um pouco o seu álbum de viagem. Não tem nada de autobiografia, né? Que já me perguntaram, autobiografia. Não é. Mas é uma visão do caminho de que... Agora, conta a história que eu adoro, que é uma história que é paralela, porque não está dentro do caminho na medida. Não é uma experiência... Você fez um desvio do caminho. Foi. E realmente, eu adoro. Você sabe por que eu adoro? Porque você tem um momento em que você, nessa coisa toda de procurar a si mesmo, de ficar achando as coisas, a gente acaba sendo muito precisa em relação aos sentimentos que a gente tem. Você começa a saber a diferença entre tristeza e melancolia, você sabe, porque você fica atento, né? Então, tem um momento em que você diz... Eu estava com medo, com dúvida, com aflição e com raiva. São coisas muito específicas e muito precisas. E eu gosto muito dessa história enlouquecida em que você se meteu. Se você fosse minha filha, eu estaria com muita raiva. Graças a Deus não é. E você vai contar essa história agora, Maria Alice. E você nunca mais vai se meter naquela história, pelo amor de Deus. Nunca mais. Nunca Vamos lá, refiz. conta a história. Então, essa história é uma experiência que eu tive no Caminho de Santiago, onde depois de conversar com o Tomás de Manjarim, que é a gente não tem muito tempo, tá? Um templário, é um senhor, dono de um albergue, onde ele conversou comigo muito tempo e falou de mim coisas que ele não tinha a menor como saber, né? Descobriu lá, a bolinha de cristal dele funcionou, e ele disse, você devia ir ao Vale do Silêncio. Eu tenho tempo, eu vou, tá bem. Então desenha aí como é que vai para o Vale do Silêncio. E ele desenhou no meu... Ele desenhou um mapa? Não, ele desenhou no meu mapa tá. onde é que eu tinha que sair do caminho para ir para esse vale, porque é 25 quilômetros fora. Em vez de eu entrar... Não, quando você chegar à cidade de Ponto Ferrada, em vez de virar para a direita, vira para a esquerda e sobe e tal. Então, eu subi lá os 25 quilômetros e cheguei lá, é um povoado de pedra, onde hoje em dia já tem muitas casas de fim de semana e tal, mas é tudo de pedra. E como toda peregrina, tem que carimbar a credencial, que é um documento que a gente recebe do caminho, onde você leva isso e vai carimbando a cada lugar que você passa. O mais importante é você carimbar onde você dorme, porque aí, e bota a data, porque aí quando chega a Santiago, eles sabem quantos quilômetros você andou. Se você deu um jeitinho de pegar um ônibus, deu um salto, andou 300 quilômetros num dia, né? Enfim. E
E aí eu cheguei lá nesse lugar, fui para a capelinha que tinha lá para carimbar e disse para o senhor assim, eu quero chegar para visitar a gruta, que me disseram que é muito linda e tal. Então tá bem, então vem aqui. Subi uma escada na igreja, ele disse, a gruta, tá vendo aquela árvore amarela lá no meio do vale? A gruta tá lá, embaixo daquela árvore. Eu digo, tá bem, como é que eu chego lá? Vira para a direita, para a esquerda. E eu andei 1h30 e não achei a tal da gruta. E o caminho é todo marcado por uma seta amarela, que a gente tem que andar, que te leva a Santiago. Que aí eu acho que é isso que eu acho que é mais impressionante, que eu acho que a maior demonstração de fé é você atravessar um país inteiro acreditando que aquela seta amarela que está apontando para ali te leva aonde você quer ir. Não é não? Com certeza. Católico, sem católico, com motivo, sem motivo, você acredita que aquilo te leva. A fé. Você é a tem fé que da- andar, Simples. tem que andar procurando a seta. E ela está num meio-fio, ela está num poste, ela está na parede de uma casa, em qualquer lugar. Então, aquele lugar não tinha seta, porque não era no caminho, mas tinha uns papéis amarelos assim nas árvores, e eu entendi que aquilo, depois eu descobri que nada, aquilo era uma baita de uma plantação de laranja que era sinal para outra coisa. E depois de 1h30 foi quando eu comecei a dizer, mas o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Isso já estava escurecendo? Como é Não, que era dia claro, era verão, alto Aham. verão. E eu dizia, mas o que é isso? Foi esses sentimentos todos. Por que eu estou aqui no meio do mato? Porque um senhor que eu não conheço me disse que eu tinha que vir para esse lugar. E eu estou há 1h30 andando, um calor que eu não posso dizer para vocês o que era. Andando de boca fechada, porque tinha aquele monte de bichinho de mata, e você passava, dava para ver, mas quando você olhava para trás não dava para ver onde você tinha pisado. Eu digo, mas eu vou voltar. Voltei para a cidade, e ela disse, não, você em vez de virar para a esquerda, tinha que virar para a direita. Agora, bom, cheguei na gruta e disse, aleluia, cheguei na gruta. Entrei na gruta, era uma gruta de terra batida, olhei assim, não tinha nada, era uma gruta onde havia vivido lá no ano de 930 e qualquer coisa, um senhor que tinha dom de cura. Então, as pessoas iam para essa gruta, viviam com ele, se curavam e vinham embora. Então, ali no canto tinha um negócio meio de fogo, assim, que você via que tinha uma coisa queimada. Me preparei para deitar, quando eu percebi que eu digo, pô, na hora que saiu o sol daqui, que já era finalzinho, já eram 9h da noite, eu vou ficar sem luz aqui. Isso aqui não tinha vela, não tinha fósforo, a minha lanterna estava acabando a pilha, aquela altura, né, que a gente não usava celular, só uns 4 anos para cá, que eu levo o telefone para lá. E aí me preparei para dormir, eu digo, opa, então rapidinho, porque vai fazer um frio danado, né, no meio, eram 2.200 metros de altitude, dentro de um vale, nem passarinho canta de tão alto que é aquilo lá. E, enfim, me preparei para deitar, quando eu botei lá o saco de dormir e tal, quando eu comecei a ter assim, uma sensação de medo. Eu digo, e agora? Será que alguém do local me viu subir? Você Alguém tava veio mexer sozinha, comigo? É inacreditável. Ela Nossa. estava 1 metro de altura, Naquela sozinha, altura- fora do Sim. caminho. Não, Depois, numa gruta, e inacreditável. também pior, Vera, porque eu não tinha avisado nenhum dos amigos Aí, do caminho aí. que eu ia para aquele lugar. A mochila era vermelha, aquela altura eu tinha um cabelo comprido. Então, tudo errado ali para ter alguém mal intencionado que subisse para seguir aquela louca que subiu. Pô. E aí eu comecei a ter uma sensação de, olha, aí, ó, no panic. Para tudo, porque não há como sair. Agora só quando clarear amanhã, de novo. Melhor meditar. Aí eu sentei para meditar e aí foi muito engraçado porque em 10 minutos eu senti como se sabe aquele barquinho, aircraft, que lembra, entra assim, feito um vácuo embaixo da gente? Eu me senti levantar do chão e eu me transformei numa águia. Eu não posso dizer para você. Uma águia do meu tamanho, branca. Eu voei naquele vale, uma sensação maravilhosa, não sei quanto tempo, dormi profundamente. E acordei com um barulhinho esquisito. Eu tenho sono muito leve, eu digo, epa. Aí abri o olho, estou lá deitado, olhando assim, não vi nada. Não, pressão. Fechei o olho. Daqui a pouco, o barulhinho de novo. Opa! Aí eu peguei a lanterna que eu tinha colocado aqui, fiz assim, minha bota estava direita, a comida estava direita, não tinha nada à vista, e o barulhinho está lá. Eu digo, opa! Aí eu virei assim para cima. Quando eu virei para cima, era um céu de Hitchcock, de morcegos. Eu não olhei.
olhei para cima quando eu entrei na caverna. Eu não olhei para cima, eu só olhei para frente para ver onde é que eu ia me instalar. Mas era assim, ó, fechada. Oi. E eu sempre durmo com a mochila embaixo das pernas para relaxar. E como estava muito frio, eu tinha vestido tudo que eu tinha da mochila. Àquela altura eu tinha sempre um short de tactel. Eu entrei na mochila assim devagarinho, peguei o short, botei no rosto, peguei aquele negócio que fecha o saco de dormir, amarrei assim, agora pode voar que eu vou dormir aqui quieto. Ninguém vai mexer comigo. E aí tive um sono de novo profundo, mas profundo, assim, papai do céu me abençoe. Gente, olha essa entrei na história meditação de novo. Gente, que acho que você nunca mais foi a mesma pessoa depois que A você gente dormiu tá na com gruta. 15 minutos, o programa já acabou há muito tempo. E a gente já tá devia aqui ter ido embora, mas sabendo. realmente, essa história é muito incrível. Mas aí no dia seguinte, quando eu acordei, que eu tive uma noite incrível de sono descansada, Reparador. acordei com Nenhum. uma luzinha, 6h30, 7 horas da manhã, batendo no buraco da caverna, batendo no meu olho. Aí eu sentei, escrevi tudo para não perder a emoção. Desci aqueles 25 quilômetros e fui embora pro caminho. Não, mas eu adoro, porque aí ela disse uma coisa muito verdadeira. Aí eu me achei uma guerreira. E é E aí eu, Parabéns. eu descobri. Muito bacana. E aí, vamos E lá. aí, gente, ó, só queria falar com o Ricardo, que queria falar com o Byron, que ele estuda um pouco de arte chinesa, e ele queria saber se essa coisa da China ter sido o primeiro país, o primeiro lugar onde surgiu o papel, se isso tem a ver com o tipo de arte que é tradicional lá, se isso é uma informação relevante, né? Se é lá que surgiu o papel, os suportes assim que a gente hoje chama de papel, né? Eu acredito que historicamente faz sentido, né? Uma vez assim, que esse suporte, né, ele foi desenvolvido lá, né? E, enfim, houve uma propensão a trabalhar com a técnica do nanquim. O papel por si, ele era o melhor suporte para receber esse tipo de material, né? Eu acho que continua até eu hoje, acho que né? faz sentido. E E também de Petrópolis, porque eu perdi o nome da dele. minha cidade. É? Ah, que legal. E gostaria também de ressaltar que essa é uma das iniciativas de uma parceria entre a Delarte Soluções Culturais e a empresa State Grid, né? Vão haver outras ações na área de cultura. Houve um lançamento anterior de um livro, né, focado na questão de 100 fotógrafos chineses, focando o Brasil. Não, é uma empresa chinesa que já está no Brasil há 8 anos, né? Sim, 8 anos, E os exato. chineses realmente estão chegando com força, com No dinheiro. mundo todo. Então, é No muito mundo interessante todo, que sim. já esteja havendo um aspecto Abrir as cultural dessa parceria. Sim. É uma coisa muito bem-vinda. Parabéns, Byron. Podemos É terminar isso. o programa? Sim, era a última. Gente, foi ou não foi Obrigada. bom para começo de ano? Até amanhã. Tchau, tchau. Não foi, pois?